Olá pessoal, segundo ano, professor João aqui, tudo bem com vocês? Tranquilo? Em quarentena, reclusos, sei que é difícil ficar, né? Ainda mais na idade de vocês aí. Pessoal, antes de começar, estou fazendo esse novo formato aqui de gravação para ver se melhora um pouco o áudio, para ver se vocês conseguem compreender melhor as aulas, enfim, para melhorar o processo aí didático de transmissão de informação. Só o seguinte, falando do segundo ano, vocês sabem que eu não falo isso para todas as turmas não, mas eu tenho um carinho muito especial por vocês, eu acho uma turma muito ativa, como eu brinco com vocês, tem muita dopamina, muita energia. Às vezes a gente tá até com saudade de ficar ali pedindo pra vocês ficar quietos e tal, que vocês fazem, é importante no processo de aula, ou seja, eu tô dando essa aula aqui, mas não é que nem tá aí com vocês. Então, o segundo ano é uma turma que eu gosto muito. Acredito que vai dar um terceiro excelente ano que vem. E vamos seguir a aula. O modelo é o seguinte, pessoal, essa metodologia. Eu já vou pro cantinho aqui da tela. Eu vou explicar para vocês, de acordo com aquela aula programada. Depois a gente entra no módulo, como a gente faz em sala. Ok? Vamos lá, então. Aqui, ó, a gente vai falar... Não, antes de eu começar o módulo, a gente vai para a aula programada, que geralmente eu mando essa aula para vocês no Zap. E depois vocês assistem o vídeo com a explicação do módulo e fazem a atividade. A metodologia é essa. Então, no primeiro momento, assistir esse vídeo agora, que é o módulo 14, atividade econômica agrícola. Nós vamos falar um pouco da atividade agrícola no Brasil. Assistem tranquilos, pessoal, voltem se precisar. Enfim, fica aí gravadinho para vocês. No segundo momento, vocês vão fazer a leitura do módulo. Quem acompanhou certinho a aula, às vezes não sei se tem necessidade, vai de vocês, mas era legal vocês fazerem uma leitura, que é da página 270 a página 273, pessoal. Eu não coloquei aqui, ó, tá 64 aqui, mas tá errado. Então é da página 270 até a página 273. Depois eu corrijo isso aqui. E as atividades, posteriormente, é a atividade da página 274 e 277. Mas eu vou explicar para vocês certinho, na hora que chegar lá, ok? Vamos lá, então. O módulo 14, atividade agrícola. Vou colocar a tela inteira aqui, que eu acho que fica melhor. Aí, isso. Então, pessoal, o que é atividade agrícola, vamos dizer? O que é o espaço rural? É o espaço rural onde se desenvolve as atividades. Ou seja, os produtos que é consumido na alimentação, matéria-prima para a indústria, produtos destinados à exportação, é produzido geralmente no espaço rural. Qual que é a importância disso para o Brasil? Pessoal, a primeira coisa é a nossa fonte de economia primária, nossa atividade primordial da economia é a agricultura. Sendo assim, tem um grande valor, uma grande importância na participação do PIB, que é o Produto Interno Bruto, na exportação, que vai muitos produtos, como vocês sabem, o soja, enfim, produtos agrícolas exportado. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, resumindo. Emprega 17% da população economicamente ativa. É bastante, pessoal, quase 20% da população trabalha em alguma coisa relacionada à agricultura. E abastece a cidade com alimentos e matéria-prima para a indústria. Essa das principais importâncias. A agricultura tem uma agricultura diferenciada, que pode ser atividade de extrativa vegetal, que é retirada de produtos da natureza, que aí vai de minério até água, enfim, produtos, atividade de extração vegetal. Pessoal, a agricultura no Brasil pode-se dizer que representa grande parte dos produtos exportados, ou seja, a grande maioria. E também do produto interno líquido do país, que é superior a 10%, corresponde à base da alimentação, ou seja, é um setor destacável da economia, além dos produtos agropecuários servirem ao desenvolvimento da indústria, principalmente do setor alimentício. Isso aí. Só uma curiosidade, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, café e suco de laranja.
primeiro lugar como exportador de soja, carne bovina e frango. E também o segundo maior exportador mundial de alimentos, em geral, atrás somente dos Estados Unidos. Então o Brasil é a parte de agricultura significativamente importante para a economia do país. Esse é o segundo maior exportador de alimento do mundo, pessoal. O primeiro é os Estados Unidos. Então, apesar dessa importância, pessoal, do setor agrícola no Brasil, o país a gente não é ainda autossuficiente na produção de alimentos. Importamos vários produtos agrícolas, como o trigo, principalmente o trigo, que faz o pão, o macarrão, enfim. Vem da Argentina, do Canadá, não está escrito aqui, mas é desses lugares que vem a maioria do trigo que a gente consome. Então a gente não é autossuficiente ainda. Devido a questão do trigo é devido um pouco ao clima, porque o trigo é uma cultura de clima mais temperado, enfim, no Rio Grande do Sul, no Paraná, produz um pouco de trigo, mas não supre a necessidade do país. Alguns produtos que nós somos assim em destaque na produção: laranja, a gente exporta suco de laranja para o mundo todo; a banana, que é um produto destacado também no Brasil, enfim. Pessoal, um termo aqui que está na apostila de vocês, que é o agronegócio. Muitas vezes hoje se fala muito disso. Agronegócio, agroindústria, agro é pop, enfim. O agronegócio é diferente de agricultura, obviamente. A agricultura é o cultivo de um produto agrícola. Exatamente isso. O agronegócio é toda a cadeia que envolve produtos ligados à agropecuária, ou seja, tanto a agricultura como a pecuária também é ligado a qualquer atividade agrícola. Então, agronegócio é tudo que é ligado a isso. Abrange o quê? É a parte industrial, que é a produção de tratores, colheitadeira, a questão de adubo e ração, a indústria de transformação depois, que acaba tendo os frigoríficos, as empresas de torrefação de café, enfim. O frigorífico faz parte do agronegócio, porque é lá que o gado vai e é abatido para poder ser comercializado no varejo. Então, a produção de álcool e açúcar, as usinas, como tem bastante aqui na nossa região, faz parte do setor do agronegócio. Suco de laranja, o óleo de soja, o couro, enfim, os transportes de produtos agrícolas, então o caminhão que sai daqui, que vai para Porto Santo, tudo engloba a questão do agronegócio. Então, se a agricultura é 17% da população economicamente ativa, o agronegócio é 22% do PIB brasileiro. Pessoal, é quase um terço do PIB, então é uma coisa assim importante para o desenvolvimento do país. Qual que era o ideal? O ideal, assim, ideal não vou dizer ideal, mas assim, tentar equilibrar o setor agrícola ou agronegócio com a indústria, que é o nosso setor secundário. Por quê? Porque tudo bem que muitas vezes uma coisa depende da outra, mas assim, a gente tem duas opções. O seu fortalecimento da indústria é importante também para a geração de emprego, enfim, países como os Estados Unidos, que já tem, além de ter uma agricultura forte, um agronegócio forte, tem aonde escoar isso, ter uma indústria forte também para agregar valor no produto, soltar esse produto no varejo, a economia gira muito mais. Pessoal, fatores naturais do Brasil, a questão de solo, enfim. O clima, primeiro, fundamental para a prática agrícola. Então, o Brasil, condições climáticas tropicais, na sua maioria. Tem vários, a sua maioria tropical, mas tem outros climas também, que disponibiliza várias culturas, ou seja, tem equatorial, tropical de altitude, subtropical e semiárido. Tudo tem um pouco no Brasil. Então, a diversificação agrícola é importante nessa questão do clima diversificado. Tem um predomínio de chuvas nas regiões tropicais, tem um clima mais alto, que é onde produz o café de qualidade, que o Brasil é um grande exportador de café, está na nossa história. A cana-de-açúcar nas regiões mais baixas, enfim, a cana-de-açúcar produz o cacau, o algodão. O Brasil tem um clima diversificado. Aqui é o mapa climático, ou seja, tipos de clima do Brasil. Aqui equatorial, que é a floresta amazônica, que grande parte ainda tem floresta preservada. O clima tropical, que também é uma grande parte, a parte do Nordeste, a parte toda, quase a parte do litoral até praticamente o estado de São Paulo. Essa região do Centro-Oeste aqui onde nós estamos, a gente está num clima tropical de altitude, ali a gente está no sul do Mato Grosso do Sul,
e o clima tropical está ali na divisão, e o clima subtropical no sul. Esse aqui é o mapa, ok? O solo, pessoal, camada superficial da litosfera, é composta de rocha decomposta, onde há vida microbiana. Por que é importante falar de vida microbiana? Na biologia, com certeza, vocês estudaram isso. É uma questão que o solo ele tem vida. Tem uma vida microbiana, então é um solo vivo, é um solo que sempre ele está sendo... ele recebe umidade necessária, ele recebe tem nutriente necessário para constituir uma rede microbiótica. Tranquilo? São geralmente solos férteis. O processo de formação é denominado pedogênese, lento e complexo. O processo de formação do solo depende da rocha matriz, do clima, das características do relevo e da matéria orgânica presente na região. A espessura do solo, pessoal, varia um pouco. O ciclo evolutivo. Solos, existem 3 tipos de solos. Solos jovens, maduros e senis. O Brasil possui vários tipos. Solos muito ácidos e frágeis, que considerados que necessitam de correção, como é o solo aqui da nossa região. Aqui é uma terra boa, mas ela precisa de algumas correções dependendo da cultura, como a correção um solo muito ácido nessa região. Então, tem aquele refrão que está aqui, fala de que no Brasil, se plantando, tudo dá. Dá se o solo for utilizado de forma eficiente, ou seja, ser corrigido, ser colocado com composição química, adubo, enfim. Então, tudo dá, mas se for bem feito, bem plantado, bem trabalhado o solo. Tipos de solo, pessoal. Eluvial, decomposição da rocha do próprio local de origem. É um solo argiloso, rico em nutrientes. Eluvial. Aluvial, é sedimento ao longo das várzeas do rio, enriquecido com humus e decomposição orgânica. Pessoal, é importante falar um pouco, acho que eu já comentei com vocês sobre a descoberta do ouro em Cuiabá, que foi onde foi desbravado o sertão aqui do Brasil, que foi quando vieram os primeiros bandeirantes aqui para a região centro-oeste, que é hoje, que no caso foi para Cuiabá, que é a região do Mato Grosso. Lá eles encontraram ouro que chama ouro de aluvião. Aqui é aluvial. Esse ouro de aluvião, pessoal, que é chamado, é o que está falando aqui. É a decomposição, os sedimentos nas curvas, nas várzeas dos rios. Esse sedimento com o tempo vai se transformando, vai se recompondo e acaba se tornando ouro com o passar de milhares de anos. Então, e acharam o ouro de aluvião. Esse ouro ele ficava na flor d'água, assim, ó. Ele ficava na areia, dava para ver esse ouro. Foi o ouro que foi encontrado ali na região de Cuiabá. Por isso que eu só fiz esse link com a história, porque aqui chama aluvial, que é sedimentação ao longo das várzeas. Pode ser que se encontre ouro nesses solos aluvial. Outro solo, latossolo, solo profundo, típico de áreas úmidas. Uma região pode acontecer um intemperismo químico com a ação das chuvas, que é a lavagem do solo. Você tira todos os nutrientes, chove muito. É o solo latossolo. Litossolo, solo raso ou pouco profundo, resultante da degradação da rocha pelo intemperismo físico e áreas de clima semiárido ou clima árido. Solos férteis, pessoal. O solo chama massapé. É um solo argiloso, castanho escuro, mais ou menos encontra-se na região da zona da Mata do Nordeste, que é aquela região que produz no Vale de São Francisco, enfim, cultivo de cana, cacau e fumo no solo massapé, região Nordeste. Terra roxa, que é a nossa base da nossa terra aqui, na região de Rio Brilhante, Paraná, enfim. Solo argiloso, vermelho escuro, resultante da decomposição do basalto, solo vulcânico. Centro-sul do país, bacia do Paraná. Destaca café, cana, algodão, soja, laranja, enfim. Solo de várzea ou aluvial é aquele solo arenoso, rico em humus, várzea dos rios, aquilo que eu falei para vocês, do ouro de aluvião. Salmourão, solo também argiloso, geralmente no Planalto Atlântico e também no Centro-Sul. É aquela terra amarela que eles falam aqui no comum de plantar arroz, enfim. Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos problemas que podem ocorrer
no solo. Solos férteis aqui, problemas dos solos. 4 tipos de problemas: erosão, esgotamento, laterização e lixiviação. Então esses são os 4 principais, os problemas mais comuns que podem acontecer nos solos aqui do Brasil. O que é a erosão ou esgotamento dos solos? Na concentração de chuva do verão, cria-se, como que eu vou dizer, cria-se rachaduras nas áreas onde a enxurrada passa, que eles chamam também de vossorocas. Ou seja, é aquelas rachaduras que vai fazendo um buraco onde a água é canalizada. Quando chove muito, esse buraco vai aumentando, isso vai formando uma chamada erosão. Vai formando uma vossoroca, um buraco, uma rachadura no solo, que pode ser conhecido como erosão ou vossoroca. Laterização, estação de chuva e seca, mais característico. Consiste na remoção da sílica e no enriquecimento do solo com óxido de ferro e alumínio. É uma crosta ferruginosa, forma uma ferrugem assim, pessoal. Geralmente uma região muito úmida. E essa crosta ferruginosa acaba atrapalhando, deixando o solo infértil. Aqui na região centro-oeste tem um pouco e mais na região amazônica. Lixiviação é a lavagem do solo também, que ocorre nas regiões tropicais e úmidas. Com muita chuva, atravessa o solo de cima para baixo e acaba lavando. É aquele solo da região amazônica, aquele solo que é uma decomposição de vários anos de folha caindo, enfim, de decomposição de matéria orgânica ali, acaba ficando esse solo lixiviado, que eles falam. E se chover muito, é lavado. Aqui, pessoal, ó, vocês veem a questão da erosão, ou a vossoroca, que pode... Então, aqui, geralmente, canaliza a água nessas rachaduras. Então, a água sempre, quando chove, corre de forma rápida e de forma forte nessas regiões e acaba fazendo essa rachadura, e isso vai aumentando, e acaba por estragar o solo, não tem como plantar. Então, pessoal, e para algumas soluções para resolver esses problemas do solo, falando bem básico. A primeira, para resolver o problema da laterização, é a calagem para reduzir a acidez do solo. Ou seja, você faz o exame, faz a calagem, o solo muito ácido, você aplica algum produto, gesso ou calcário para tirar a acidez do solo. Lixiviação, manter a floresta original ou reflorestar, para não ter essa questão da lixiviação, que é a lavagem do solo. Erosão, reflorestar as encostas, porque o lugar, como vocês viram aqui, ó, onde tem árvore, geralmente a vossoroca começa quando acaba as florestas. A floresta, a raiz, querendo não, segura o solo, acaba protegendo o solo. Então, se você tira as árvores, a raiz morre, o solo acaba ficando suscetível à erosão. Então, um é plantio de as árvores nativas de volta, o outro é as curvas de níveis, que são canaletas feitas para escoar água, ou seja, a água não desce no canal reto, vertical, ela vai seguindo, ela vai parando nas curvas de nível, formando pequenos lagos, e não ocorre a rachadura ou a vossoroca. Esgotamento, a rotação do cultivo. O que é o esgotamento? O esgotamento é, além da lavagem, vários plantios sem adubação. Então você faz uma rotação de cultivos, isso acaba melhorando o esgotamento. E também a curva de nível, a proteção do solo, enfim. Efeitos do uso do solo. Preservar as árvores é um bom método para a conservação do solo. A prática primitiva da queimada é uma coisa condenável, pessoal, em qualquer forma, ou seja, o uso irracional do espaço agrícola. Não é recomendável para a floresta, para produtos agrícolas. Existe uma prática no Brasil de queimar esses restos vegetais na própria mata para forrar o solo. Isso não é muito interessante. Tranquilo? Vamos ver aqui. Aqui é os exercícios. Tranquilo, pessoal. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, que é a questão da tradição do Brasil.
da questão da distribuição da terra, enfim, é um textinho histórico. Como o vídeo já ficou meio comprido, a gente vai encerrar. Pessoal, façam as atividades. A atividade avaliativa, eu vou voltar aqui. A atividade avaliativa dessa aula é os exercícios da página 276, o exercício 4, que nós vamos conversar um pouco sobre ele na live, ok? Que é esse exercício aqui, ó, exercício 4, foco falando exatamente sobre as queimadas. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse exercício, nós vamos corrigir ele na live, mas dá para mim já ir falando alguma coisa para vocês. O que está falando aqui, pessoal? Tem um mapa das queimadas. Esse mapa, só um pouquinho. Esse mapa mostra aqui os pontos de maior incidência de queimada, que vem aqui do Maranhão até o Mato Grosso e vai até São Paulo com menos. Então ele pergunta o seguinte: explica os motivos para quais ocorre significativa concentração de queimadas em duas áreas do território brasileiro. Em uma faixa na forma de arco, que se estende dos estados do Piauí e Maranhão até Acre e vai até São Paulo. Então explica os motivos pelos quais ocorre essa concentração de queimada nessas áreas. Pessoal, em São Paulo é a questão, começa por São Paulo, vou começar aqui de baixo. São Paulo é a questão da cana-de-açúcar, que ainda, por mais que seja proibido, a prática ainda é utilizada, facilita o corte, enfim. É devido à cana-de-açúcar essas regiões de queimada aqui. Então vamos subir. Lá na Amazônia, concentra-se na periferia da região, ou seja, bem nessa região periférica aqui. O acesso é mais fácil devido à complexidade da infraestrutura. Nessas regiões, a queimada é quase invariavelmente associada às frentes pioneiras de colonização, ou seja, essas áreas estão sendo abertas para o plantio de soja, para a criação de gado, e essas áreas, depois que é derrubado e seco, eles colocam fogo para depois plantar a soja, ou fazer áreas de pastagem, enfim. Essa é o motivo aqui da região amazônica. Tranquilo, pessoal? Então vamos ver a outra. Aponte duas características, duas consequências ambientais das queimadas. Então vamos lá. Primeiramente, a queimada ela compromete a qualidade do solo. Essa é uma das principais, da primeira consequência. O calor associado aos elementos orgânicos destrói os elementos da terra. Enfim. Outra coisa das consequências ambientais, além de degradar o solo, ela agrava a poluição atmosférica, pois constitui a emissão de gases por efeito estufa, partículas sólidas que permanecem por um longo tempo aí suspensa na atmosfera. Então, esses dois motivos. C. Indique duas práticas alternativas para evitar o manejo do solo com a prática de queimadas. A ocupação do solo, pessoal, com culturas permanentes, que não necessitam de renovação da vegetação por conta das colheitas. Então, isso é uma forma. Você planta aquilo ali, não precisa ficar renovando toda hora, queimando, tendo que mexer no solo toda hora. Outra coisa, o planejamento da produção, visando, ou seja, a integridade do solo, plantando aquelas forrageiras que protegem o solo da ação direta do sol, deixa o solo úmido, enfim, a silvicultura, o reflorestamento, isso tudo ajuda nas práticas do manejo sem precisar queimadas. Então essa que é a atividade avaliativa. As outras vocês fazem, deixem no caderno, tranquilo. E aí a gente vai conversando nas lives, enfim. Pessoal, então é isso. A aula ficou um pouquinho extensa, como sempre, 24 minutos, 25 vai dar. Mas fiquem bem, tentem assistir, qualquer coisa vocês aceleram, vocês já sabem, voltem, mas o legal é assistir todo, fazer atividade avaliativa, depois nós vamos fazer o mesmo sistema. Vocês vão fazendo um rascunho da atividade avaliativa aí. Depois nós vamos fazer, eu vou mandar para vocês um arquivo, para vocês passarem a limpo nesse arquivo. Beleza, galera?
Abraço, fiquem bem, fiquem em casa, deixa as baladas para depois e vamos tocar o barco aí. Abração para todos.